Então, agora, depois que já fizemos a atividade de matemática, vamos para a nossa segunda aula, que é ensino religioso, tá bom? E hoje, dentro do tema Amor e Amizade, nós vamos ver a história de Abraão, que está em Gênesis 22. E o título é Deus prova Abraão. Uma história muito bonita, e a gente aqui aprende muitas lições de vida. E o relato bíblico começa dizendo que Abraão ele teve um filho já na sua velhice. A Bíblia diz que Abraão já tinha 100 anos e a sua esposa, que se chamava Sara, tinha 90. Eles não acreditavam mais que teriam filhos nessa idade. Até mesmo se a gente comparar, quanto as pessoas viviam antigamente, mesmo assim Abraão já era um idoso. Mas algum tempo atrás, alguns anos atrás, a Bíblia diz que Abraão ele sempre orava, sempre falava com Deus, e numa dessas orações Deus prometeu que daria um filho a Abraão. E a Bíblia diz para a gente que Abraão acreditou nesta palavra e esperou o nascimento desse filho. E quando ele tinha 100 anos, Isaac nasceu. Ele deu o nome de Isaac. Isaac no hebraico significa sorriso, porque agora Abraão e Sara tinham motivos para sorrir, certo? Mas um determinado dia, em uma de suas orações, Abraão também ouviu Deus lhe pedindo algo que era estranho para ele. Deus disse que Abraão levasse Isaac até um monte que ele mostraria, e ali ele oferecesse Isaac como uma oferta para Deus. Abraão ficou meio tenso, porque era um pedido difícil, e Deus nunca tinha feito nada parecido. E ele passou alguns dias em oração para que pudesse confirmar este pedido, mas ele não recebia respostas de Deus. E aí ele decide que, mesmo sem entender o porquê daquele pedido, ele iria obedecer. E começa uma longa viagem com Isaac até o lugar que Deus indicou. Quando chega lá, nesse monte, ele se depara agora com a hora mais difícil, a hora de contar para Isaac o que aconteceria. E foi um momento muito difícil para Abraão, porque Isaac era o seu filho, o único filho. Ele amava demais e por quem ele tinha esperado, muitos anos. E ele conta para Isaac da oração e do que Deus havia pedido. E o que vale destacar aqui também nessa história não é só a fidelidade de Abraão, mas também a fidelidade de Isaac. Isaac, ele tinha sido uma criança criada no temor do Senhor, e como ele temia a Deus, ele também obedecia aos seus pais. E Isaac poderia ter corrido nesse momento, mas ele se prontificou e permitiu que o seu pai fizesse o que ele estava dizendo que Deus havia pedido. Ele também não duvidou, não reagiu. E a Bíblia diz que Abraão preparou tudo. A gente consegue ver aqui o altar feito, a lenha onde ele ia tocar fogo. E agora ele prepara Isaac, deita Isaac ali, E ele ora então para fazer o sacrifício. E quando Abraão pensa que ali seria o fim, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, e esse anjo impediu que Abraão completasse o sacrifício. Porque, na verdade, Deus não tem intenção nenhuma que nenhum pai ou mãe sacrifique seu filho para ele. Deus não é esse Deus que pede morte de seres humanos em sacrifício. Ele apenas estava testando Abraão para ver até que ponto
Abraão o amava. E ali o anjo impede Abraão de completar aquele sacrifício e mostra ali Abraão a ovelha que seria sacrificada. E Abraão tira Isaque, né, do altar e sacrifica ali aquela oferta, aquela ovelha como oferta para o Senhor. E neste momento, Deus explica a Abraão o que tudo isso significou. Deus queria que Abraão pudesse ver o que ele faria anos depois, porque Deus ele enviou seu filho e Jesus morreu por nós. Esse teste que Deus fez com Abraão foi para representar o que futuramente aconteceria. É claro que existem algumas diferenças entre a história de Abraão e Isaque e a história de Deus e Jesus Cristo. No caso de Jesus, ninguém pediu que ele morresse, porque era necessário que ele morresse por nós, certo? No caso de Isaque, não era necessário que Isaque morresse. Deus apenas estava provando a Abraão. E essa história também, ela nos ensina que em alguns momentos nós também seremos provados, porque é muito comum a gente dizer que amamos a Deus. E muitas vezes nós somos chamados a mostrar esse amor, né? A gente diz tanto, eu amo a Deus, minha vida é Deus, eu não vivo sem Deus. E muitas vezes Deus vai pedir provas, Ele vai querer que a gente demonstre, que a gente mostre através de ações que nós o amamos. É claro que Deus, volto a repetir, não vai nos pedir para a gente matar alguém. Que fique claro para vocês que isso aqui que aconteceu com Abraão foi apenas um teste. Deus nunca pediria e permitiria que um filho seu matasse uma pessoa. Esse aqui é sacrifício para Deus. Ele não trabalha com esse tipo de sacrifício. Aqui só foi apenas um teste. E em toda a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você não vai encontrar uma segunda pessoa sendo testada desse jeito como Abraão foi. Certo? Então, esta é a história de hoje e a lição que fica é que nós precisamos não somente falar que amamos a Deus, nós precisamos viver este amor, provar, mostrar para as pessoas o quanto Deus ele é importante para a gente, o quanto ele é valioso e que nós realmente vivemos para ele e por ele, tá certo? Então, essa é a nossa história. E agora eu vou explicar para vocês a atividade que não tenho que explicar. Você vai fazer um colorido, né? Eu decidi nessa atividade de religião não colocar perguntas. Coloquei só a imagem para você pintar. Enquanto você pinta, vá pensando aí, se você fosse Isaque, como você teria reagido? Né? Qual teria sido a sua reação quando Abraão, no caso seu pai, falasse uma proposta dessas para você? Enquanto você pinta, reflita sobre essa pergunta, né? Vale muito a pena. Então, que Deus abençoe vocês. E eu fico esperando para fazer a correção.